de testando. Olá. Tudo bem? Imita ele, amor. Olá. Tudo bem? Mostra pro lado, tá? Eu não sei. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos chegando. A gente vai dar início daqui a pouco à nossa reunião, nossa reflexão, dar continuidade à nossa reflexão sobre a educação de filhos. Vocês são muito bem-vindos. Vai se acomodando aí, que um minutinho a gente já vai começar. Reflexão sobre a educação de filhos. Boa noite mais uma vez. A gente vai dar continuidade à nossa reflexão sobre a educação de filhos, construindo filhos sábios. Na verdade é a segunda parte, né? Nós começamos na semana passada e por conta do tempo ser um pouco limitado, nós combinamos de dar continuidade hoje na segunda parte sobre construindo filhos sábios. Tá? Quero agradecer a cada um que tem nos acompanhado, que Deus possa estar abençoando a sua vida. E eu gostaria de fazer uma oração, já de início, colocar as nossas vidas diante do Senhor, colocar a sua vida diante do Senhor, né? Agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, né? Vamos orar, colocar esse tempo diante de Deus. Senhor, nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, é o Senhor quem tem nos sustentado, nos colocamos na Tua dependência, colocamos esse tempo diante do Senhor. Eu quero colocar cada vida, Deus, que está nos acompanhando de forma online, Deus, diante da Tua presença, que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração, Deus, que cada um possa estar entendendo tudo aquilo que nós vamos ministrar aqui e que possa, Deus, ser fortalecidos, cada um seja fortalecido no Senhor para colocar em prática tudo aquilo que ouvir, que aprender, que entender, Pai, que Teu Espírito Santo esteja nos ajudando. Obrigado por esse tempo, obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Nós Te louvamos nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? E quando nós falamos de educação de filhos, primeiramente eu falei sobre um alicerce, né? Sobre uma base. E depois eu falava sobre a herança familiar. E depois nós continuamos e começamos a falar sobre construindo filhos sábios. Ou seja, como você construir no seu filho uma pessoa sábia. Como você construir na sua filha uma pessoa sábia. Né? E nós, de início, nós colocamos duas bases para a gente caminhar sobre essas bases. Uma delas é a instrução divina. Não tem como construir filhos sábios sem a instrução divina. E a outra base é a correção. Muito importante a correção
na vida dos filhos, né? Então eu havia comentado que para você construir filhos sábios, você precisa, nós lemos o texto de Deuteronômio que fala para Deus deu uma direção para Moisés passou para o povo para inculcar os princípios do Senhor nos filhos, para escrever nas entradas das portas, por onde eles caminhassem, se sentassem na mesa para falar sobre a lei, sobre os princípios, sobre os valores do Senhor. Então, é uma forma de fixar na mente deles tudo aquilo que Deus tem preparado para que eles possam ser sábios na vida. Eu havia entrado em uma área falando que hoje está muito comum o mundo, e quando eu falo mundo é um sistema que está sendo totalmente governado pelo diabo, porque ele não quer que você que é pai tenha filhos sábios, andando nos caminhos do Senhor, filhos prósperos, filhos saudáveis, filhos emocionalmente fortes, né? E o diabo tem se levantado, o arqui-inimigo tem se levantado. Sabemos que algumas coisas ele que arquiteta, sabemos também que algumas coisas são resultado das nossas escolhas, das nossas decisões, mas a partir do momento que nós nos fixamos na palavra de Deus, que nós passamos a ter um hábito de meditar na palavra de Deus, isso vai sendo incutido nos nossos corações, a gente consegue transferir isso daí para os nossos filhos, incutir isso daí na mente, no coração deles, né? E eles vão se fortalecendo a cada dia, e o mundo ele não ficou só observando nós ensinarmos nossos filhos. O mundo ele começou a agir, né? E eu li um texto, eu quero ler esse texto de novo, está em Apocalipse, no capítulo de número 13, Apocalipse 13, verso 14, na verdade são os versos 14, 15 e 16 que diz assim: por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Meus amigos, na verdade, assim, quando a gente lê esses textos de Apocalipse, eles são um tanto complexos de entendimento. Às vezes dá até dor de cabeça da gente ficar pensando em algumas coisas aqui. Parece que algumas coisas são alegóricas, outras são literais, outras são da época, enfim. Mas a partir do momento, tem um texto aqui bem interessante que fala assim, o verso 18 diz assim, ó: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é de um homem. O seu número é 666. Essa primeira parte, aqui é a sabedoria. Nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo para entender um pouco sobre isso daqui. E é lógico que nós não vamos entrar em escatologia aqui, nós estamos falando sobre educação de filhos, construindo filhos sábios. O que esse texto tem a ver? Quando fala aqui do sinal da besta, existe o espírito do anticristo, esse já atua há muito tempo. Depois nós vamos ver esse espírito do anticristo trabalhando para formar o reino do anticristo, e depois mais na frente vai vir o homem, o anticristo, para governar. Mas como que é formado esse reino do anticristo? Não é da forma que a gente imagina. Vai aparecer um ser totalmente mitológico, com várias cabeças, com vários chifres, como diz em Apocalipse, parecendo um monstro. Não é nada disso. Esse sinal, por muito tempo, a gente pensava que literalmente seria um chip colocado ali na mão direita, na testa da pessoa e aquela coisa toda. E na verdade, o que nós entendemos? São ideias.
Na testa por quê? Porque fala de pensamento. E na mão por quê? Porque fala da execução. Você colocar em prática aquilo que você pensa. Então, o que o inimigo está fazendo? Ele está bombardeando o mundo, os filhos, com ideias. Ideologias. Ideologias são um conjunto de ideias totalmente deturpadas contra a palavra de Deus. E, em um futuro muito próximo, essas ideias, elas vão sair do pensamento, vão sair das ideologias e vão começar a ser colocadas em práticas. Como que eu protejo os meus filhos então, pastor? Eu inculco na mente deles, eu fixo na mente deles, no coração deles, a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Só a palavra do Senhor vai proteger os nossos filhos dessas ideias diabólicas, dessas ideias deturpadas, dessas agendas que estão surgindo aí na modernidade, que são totalmente contra a família, agenda pró-aborto, agenda da diminuição da maioridade penal. Nós sabemos que a diminuição da maioridade penal não é apenas para condenar um adolescente de 16 anos. O entendimento, o objetivo profundo disso daí é para que quando um pedófilo tem um relacionamento com um adolescente de 16, 17 anos, ele não tem, não sofre nenhuma penalidade, porque não configura um crime contra um menor. Isso tem muita profundidade. As ideologias, elas estão aí. Além disso, temos também a agenda pró-aborto. E tem outras séries de agendas, todas com o objetivo liberação das drogas. A Holanda, recentemente, ela está totalmente arrependida de ter promulgado uma lei que liberou as drogas. E assim por diante. Uma série de agendas que a gente tem visto aí e que está totalmente contra a família. Como proteger a família? Como proteger os filhos? Inculcando na mente, no coração deles, a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Porque a família é um projeto de Deus. Antes de existir igreja, já existia família. Só existe igreja porque tem família. A igreja é formada de famílias. Famílias saudáveis, igreja saudável. Famílias doentes, igrejas doentes. Então, é uma forma de protegermos os nossos filhos desses ataques que vão acontecer ideológicos. O menino entra, eu falava segunda-feira, o menino entra na faculdade com 6 meses, ele está com a mente totalmente deturpada por uma banca esquerdista, centrista, direitista, você usa o termo que você quiser, comunista, socialista, marxista, uma banca que é totalmente contrária à palavra do Senhor. E em 6 meses, o menino com 17 anos, o que ele aprendeu em 17 anos dentro de casa, em 6 meses eles desconstroem totalmente as ideias. E incute ali a ideia deturpada deles. Um menino que até 17 anos ele tinha convicção de que ele era homem. Em 6 meses um professor chega e convence ele que ele pode escolher o sexo. Como proteger os nossos filhos? Como construir filhos sábios para resistir no dia mau, como diz Efésios? Inculcando neles a palavra do Senhor, instrução divina. Instrução divina. É a primeira base que nós falamos aqui. E nós precisamos entender uma coisa também. Os nossos filhos vivem dias hoje diferentes dos nossos dias. Eu tenho 47 anos, vou fazer 48 anos amanhã. Glória a Deus por isso. E veja só, por muitas vezes assim, a gente tem aconselhado alguns pais, às vezes nós recebemos pais pedindo conselhos, falando dos filhos. Puxa, mas meu filho, ele é caseiro, ele não sai de casa, e agora ele está com a mente totalmente deturpada, mas os pais entendem que os filhos estão dentro de casa, mas o filho, ele se tranca no quarto, e ele tem, simplesmente, empresta o seu celular para mim. Ele tem o mundo aqui, ó. Ele tem todos os acessos na palma da mão.
E aí, é uma coisa assim, que eu chamo, eu falo extraordinária, mas com uma ressalva, que poderia estar usando isso para edificação, mas você vê eles fazendo coisas fantásticas. São cultos satânicos online, são sexo virtual, são flertando com a pornografia, e aí os filhos estão ali dentro de casa, mas os pais não conhecem os filhos, e não incutiram nos filhos a instrução divina. Por isso que os filhos estão se desviando por caminhos tortuosos, totalmente diferentes da palavra do Senhor. Né? Nós precisamos sair desse engano. Nós precisamos sair desse engano. Você que é pai, você que é mãe, você precisa participar da vida dos seus filhos. Você precisa conhecer os seus filhos. Né? Eu até escrevi algo aqui interessante. Alguns pais, eles... Eu conversava com alguns pais e alguns reclamaram assim: pô, mas meu filho agora já tem 17 anos, 16 anos, 18 anos e já é assim, eu acho que não tem mais jeito para o meu filho. Alguns estão envolvidos com drogas, com pornografia, e os pais se sentem de mãos atadas, se sentem presos, não tem uma linha, um atalho para chegar ao coração do filho. E eu tenho dito sempre que nunca é tarde. Não desanime. Não desanime dos seus filhos. Veja só, meus amigos, tem alguns pais que eu admiro a capacidade que eles têm de mergulhar em diversas áreas para ter conhecimento na política. Eu vejo pessoas discutindo política, assim, às vezes a pessoa nem tem uma formação acadêmica, mas ela sabe tantas coisas de política. Eu vejo pais sabendo tanta coisa da área trabalhista. Por exemplo, ele está com um problema no emprego dele, e aí ele mergulha na Constituição, na CLT, e agora ele tem tantas informações. Eu vejo pais mergulhando em tantas informações, em tanto conhecimento, mas não conhecem o caminho para chegar no coração dos filhos. Não sabe como ter um atalho para chegar no coração dos filhos. E aí não conseguem construir filhos sábios. E aí não tem como você plantar uma semente de abacaxi e nascer morango. Você vai colher aquilo que você plantou. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E não se engane, pai, mãe. Não se engane. Não pense, você, que se você ainda continua, você que é pai, você que é mãe, não pense que se você continua ainda acessando pornografia, você que continua com os seus pecados escondidos, ocultos, vícios escondidos, né? Não pense que seu filho vai conseguir sair das drogas. Não pense que seu filho, que o seu casamento vai ser restaurado. Por quê? Porque os filhos, eles têm o exemplo dentro de casa. É assim que vamos construir filhos sábios, dando exemplo para eles, participando da vida deles, nos envolvendo com a vida deles. Sábado agora aconteceu um fato interessante. A gente estava lá na casa do meu amigo Zé Jovino, que está aqui comigo, e eu tinha um compromisso às 6h30, e ele tinha combinado com os meninos dele, com o Nicolas e com a Ana, de dar uma volta de bicicleta. E ele: não, vamos, pastor, vamos. Eu falei: Zé, eu tenho um compromisso e tal. Pastor, vai ser bom para os meninos. Ele nem sabe disso, mas aquilo que ele falou para mim mexeu comigo. E eu parei e pensei, falei: caramba, é aquele negócio que eu sempre falo, não basta dar uma bicicleta para o seu filho, você precisa andar de bicicleta com ele. Não basta dar uma bola, brinca de bola com ele. E eu falei: não, eu vou sacrificar o meu tempo aqui para eu ter um tempo de qualidade com meu filho. Peguei uma bicicleta lá do Zé lá, o Zé pegou a bicicleta dele, uma bicicleta esquisita que ele tem lá, e a gente foi fazer dar umas pedaladas com os meninos. E olha, eu vou falar para você, isso marca a vida dos filhos.
Isso marca a participação dos pais na vida dos filhos. E às vezes nós não estamos sabendo o que está acontecendo com os nossos filhos, às vezes dentro da nossa própria casa. Pai, mãe, se você está envolvido com algum tipo de pecado oculto, não pense que seu filho vai ser liberto. O exemplo vem dentro de casa. Veja só o que diz, tem alguns textos aqui que eu quero deixar gravado para você. Provérbios no capítulo 10, verso 1 diz assim, ó: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Provérbios 17, 25 diz assim, ó: o filho insensato é a tristeza para o seu pai e a amargura para a sua mãe. O temor do Senhor, Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aqui está a sabedoria, o temor do Senhor, o conhecimento da palavra dele é que instrui você como educar os seus filhos, como ensinar os seus filhos. E às vezes muitos, como diz um pastor aí, hoje a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas talvez seja o livro menos lido no mundo. As pessoas compram para ter uma Bíblia, mas não compram para ler e aplicá-las nas suas vidas. Eu creio que se for fazer uma enquete, quem tem Bíblia, eu acho que, sei lá, não quero ser leviano aqui, mas talvez acima de 70%, 80% das pessoas tem pelo menos um Novo Testamento em casa. Mas se perguntar se já leram alguma coisa, talvez a gente se decepcione com a resposta. Construir filhos sábios vai exigir de você, pai, um esforço. E muitas vezes a gente não quer ter esforço para cuidar e educar os nossos filhos. Eu gosto de um exemplo na Bíblia que fala sobre Abraão. Veja só, Abraão ele teve 2 filhos. Um filho com uma escrava, Agar, chamado Ismael. E um filho com a mulher que era o amor da sua vida, Sara. Sara era estéril, a gente conhece a história, e ele teve os 2 filhos, Ismael e Isaac. Em determinado momento eles tiveram que se separar, porque Isaac era o filho da promessa de Deus para Abraão, e Ismael era o filho que, no nosso linguajar, talvez ali Abraão tentou ajudar Deus, né? E teve um filho com a escrava, mas enfim, ele teve 2 filhos. Hoje, 80% da riqueza do mundo está nas mãos desses 2, da descendência desses 2 filhos de Abraão, Ismael e Isaac. Isaac, Israel, Palestina. Ismael, o mundo árabe. 80% da riqueza do mundo está centralizada em 2 filhos de um cara que teve a promessa de Deus e ele ensinou os seus filhos segundo os princípios da palavra. Mesmo Ismael sendo filho da escrava, ele foi instruído por Abraão. Ele foi ensinado por Abraão. Nós estamos falando de 3.000 anos. E ainda eles estão prósperos. Eles são sábios. Você pega os prêmios Nobel, Prêmio Nobel da Paz, os destaques dos homens mais ricos do mundo, vai ter um judeu ali. Quando não tem um judeu, tem um sheik, tem um árabe, tem alguém ali, ou da Arábia Saudita, ou do Irã, ou da Turquia, sempre vai ter. Eles sempre estão no topo. Por que será? Porque Abraão teve sabedoria de Deus para construir nos filhos dele homens sábios. Agora veja só, a segunda parte, todo filho precisa aprender uma coisa: obediência. A obediência, ela passa obrigatoriamente por um aprendizado. Ninguém nasce obediente. Obediência é um aprendizado. Hebreus no capítulo 5, versos 7 a 8, diz assim, ó:
o qual nos dias de sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, e, sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Esse texto fala de Jesus e fala que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. E muitas vezes nós, pais, nós estamos querendo tirar o sofrimento dos nossos filhos. E aqui eu não estou falando de um sofrimento ligado à tortura. Eu estou falando de um sofrimento ligado à correção. Nós queremos tomar o sofrimento dos nossos filhos para nós. Na verdade, nós não queremos poupar os nossos filhos. Nós queremos nos poupar de sofrer vendo os nossos filhos sofrer. Mas aqui tem um exemplo clássico aqui e o exemplo maior absoluto de Jesus. Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando ele estava lá, suspirando, ele disse: Pai, está consumado. Aquilo que o Senhor colocou na minha mão para fazer, eu fiz e fiz bem feito. Fui até o fim, sem te desobedecer. Por isso que ele é o Cordeiro imaculado, sem pecado, sem erro. Não nasceu em pecado. Teve uma vida sem pecado. E até a morte não teve pecado. Porque ele foi obediente. Sofreu, mas não deixou a obediência. E nós precisamos incutir isso aí nos nossos filhos. Nós precisamos ensinar isso aí para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar a obediência. E muitas vezes a obediência, ela não vem pronta. Ela passa por um aprendizado. Não existe aprendizado de obediência sem sofrimento. Não existe aprendizado de obediência sem sofrimento. E isso é uma dificuldade para os pais nos dias de hoje, porque eles não suportam ver os filhos sofrerem. Contudo, eu quero ler um texto para você aqui. Muitos pais não suportam ver os filhos sofrerem. Mas olha o que diz em 1 Coríntios, no capítulo 13. A gente lê esse verso aqui, esses textos aqui, esses versos no capítulo 13, e a gente liga com tanta coisa, né? O nosso coração fica até mais mole quando a gente olha assim e fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. É poético. Paulo falando isso daí para a igreja de Corinto. Quando você chega lá no verso 4, fala assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Que lindo isso. Aí algumas pessoas trazem até para o relacionamento de namorado, relacionamento de casais. E está errado, pastor? Eu acho que não. Mas vamos ampliar o nosso entendimento. Verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor suporta. Então, se você ama o seu filho, você vai suportar ver ele sofrer para que aprenda a obediência. Se você ama os seus filhos, você vai suportar vê-los sofrer. E eu não estou falando de um sofrimento de tortura, eu estou falando de um sofrimento de correção. Porque é preciso que haja correção. E você vai corrigir por quê? Porque você ama. Tem um texto que fala assim, que o pai corrige o filho que ama. Se estáis sem correção é porque sois bastardos e não filhos. Olha, Provérbios 22:15 diz assim: a insensatez está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afastará dele. Eu gosto dessa palavra insensatez, que também ela pode ser traduzida em estultícia, em insensatez, em tolice, em loucura. Olha só, a loucura, a insensatez, a estultícia, a tolice está ligada ao coração do menino. Por que está ligado? Porque nós nascemos de uma natureza adâmica.
pecaminosa, natureza humana. Adão era humano, já falei sobre isso. Adão era humano, uma natureza humana, era uma natureza humana. Eu sou humano, então eu tenho a mesma natureza de Adão. Ele pecou como o primeiro homem na terra, e de lá para cá o pecado veio assolando todos os seus descendentes. Essa insensatez está ligada naturalmente ao coração da criança. Essa estultícia. Vou usar um termo aqui, talvez você não concorde, mas a malandragem. Pastor, mas criança, é inocente, pastor. Então vamos lá. Veja só. Não importa quão lindo, quão lindinho, quão bonitinho seja o seu filho. Você já ensinou seu filho a fazer birra? Você já ensinou seu filho a fazer manha? E por que ele faz? Você já ensinou? Pegou seu filho e falou, vem cá, agora nós vamos aprender, hoje tem uma aula, aprender você a fazer birra. Eu vou te ensinar a fazer manha. Você já ensinou seu filho a fazer isso? Ninguém precisa ensinar, por quê? Porque a estultícia está ligada ao coração da criança. Porque somos descendência adâmica, caída, pecaminosa. E se Jesus não entrar para restaurar isso aí, não tem outra solução. A estultícia está ligada ao coração da criança. Agora, qual que é a diferença? A criança, ela não é inocente na questão de não ter malícia. Sim. Mas ela é inocente na questão de não esconder a malícia. A criança, quando ela não gosta de alguém, ela é sincera, ela fala. Ela não esconde. Aí você vai crescendo. Quando você é adulto, você começa a ter o quê? Uma máscara. Você começa a esconder a malícia. Você não gosta da pessoa, mas você chega, oi, tudo bem? Como vão as coisas e tal? Você não gosta, por dentro você está. A criança não tem isso. Ela tem a malícia, mas ela não esconde a malícia. Se a criança não gosta de outro menino, vai lá e bate nele. Se uma criança não gosta da outra. Eu lembro do Tarso, meu filho, apanhou tanto, tadinho. Até descobri que ele era forte, que ele conseguia vencer o outro amiguinho dele lá. Mas apanhou tanto. É porque o outro era mau, era filho do diabo e isso, aquilo outro? Não. Estultícia. Tem uma comparação que o pastor José faz que eu acho legal. Ele compara a estultícia de uma criança, né, a estupidez, a insensatez de uma criança a um tártaro. Sabe tártaro? Eu tive tártaro. Eu usei aparelho no dente e tinha uma peça no meu aparelho que atrapalhava, impedia da escova chegar lá. E aí eu tive que ir no dentista, ele olhou e falou assim, não, vamos ter que tirar isso aqui. Ele usou um aparelhinho lá para cortar aquele tártaro. Eu vou falar uma história para você, é dolorido, é chato, porque não dá para colocar anestesia. É chato aquilo. Mas sabe o que o dentista falou? No começo não era tártaro, era apenas um restinho de comida. Nossa, pastor, isso é nojento. Estou usando apenas de analogia para você entender. Era apenas um restinho de comida, que se tivesse limpado, tivesse feito uma higienização legal, não viraria um tártaro e depois lá na frente eu ia sofrer para tirar. A estultícia é assim, se você ensina a criança no caminho em que deve andar, se você tira a estultícia dela através da disciplina, porque aqui o texto é bem claro, eu vou ler de novo, ó. No Provérbios 22:15, a insensatez, a loucura, a insensatez, a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina afastará dele. Se você usa a vara da disciplina, você não vai precisar lá na frente submeter ele a um sofrimento. E existe o tempo correto de fazer isso. Algumas pessoas estão desesperadas, alguns pais estão desesperados porque passou a época da correção e agora o pai, às vezes, o pai está tanto tempo fora de casa, quando ele chega em casa, e quando eu falo fora de casa, não é que ele é
Ele é um pai ausente. Ele é um pai de corpo presente, mas de percepções totalmente ausentes dos filhos. E de repente ele chega lá e ele vê um menino de 15, uma menina de 15, 16, 17 anos e fala, caramba, meus filhos cresceram. E aí ele quer educar o filho agora de 16, 17 anos na base da correção física, quando o tempo já passou. Você consegue entender isso? Não vai construir filhos sábios. E agora o que eu faço, pastor? Passou o tempo, eu preciso reconquistar o coração do meu filho. Reconquistar. Eu preciso fazer o caminho de volta e percebendo aonde foi que eu errei e de lá para cá vir consertando através da palavra de Deus. Vai ter momento que nós vamos ter que pedir perdão dos nossos filhos. Sim, meus amigos. Você que é pai, você que é mãe, você vai ter que pedir perdão para o seu filho. Você vai ter que descer do seu nível de soberba e de orgulho, chegar no nível dele, me perdoa, filho, porque eu não fui um pai presente para você, eu não fui um pai que te ajudou. No momento que você precisou de mim, eu não estava aqui, eu estava ausente, eu não fui uma mãe presente. Vai ter que haver um conserto. Aí você vai construir filhos sábios. É a palavra do Senhor que diz. Veja só, Provérbios 19, 18. Discipline o teu filho enquanto há esperança. Exatamente isso que eu estou falando. Enquanto há esperança é o que, pastor? É no momento certo. É disciplinar na idade certa, na idade correta. Passou a idade, você vai espancar. Mas não, disciplina o teu filho enquanto há esperança, mas não a ponto de matá-lo. O texto é bem claro. Não é tortura, não é espancamento, é disciplina, com sabedoria. E eu entendo, eu já ouvi vários psicólogos dizer isso. Quando você vai disciplinar o seu filho, não tente fazê-lo naquele momento de raiva, de nervoso. Espere um pouco. Espere passar algumas horas, talvez um dia. Mas não deixe de discipliná-lo. Espere passar um momento de nervoso, porque senão você descarrega a raiva nele, na filha ou no filho. E aí, excede na disciplina e acaba criando feridas que depois você vai ter muito mais trabalho para curá-las. Quando não há mais esperança, as regras da disciplina já não cabem mais. Aí é preciso trabalhar um plano de resgate. E aí, como alguns pais não têm limites para fazer algumas coisas no trabalho, trabalha fora de hora e eles reorganizam o orçamento para comprar a moto, o carro que ele tanto ama. Ele faz coisas extraordinárias para conseguir os desejos do seu coração. Você vai ter que fazer coisas extraordinárias para construir um caminho para resgatar os seus filhos. Se é que você pretende ter filhos sábios. Se é que você pretende construir na vida do seu filho um homem sábio. Na vida da sua filha, uma mulher sábia. A disciplina dói mais nos pais do que nos filhos. A disciplina dói mais nos pais do que nos filhos. O sofrimento dos pais é muito maior. Por isso que Deus não se matou. Matou o seu filho. Para que o seu sofrimento fizesse dele um libertador para a humanidade. A disciplina dói mais no pai. Eu até ouvi uma certa oportunidade, um pastor falando do coração de Deus no momento da crucificação do seu filho Jesus. Como que estava o coração do pai? Veja só, alguns textos para deixar bem gravado. Provérbios 29, 15 diz assim, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Guarda esse texto. Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Agora olha o Provérbios 29, 2 versos à frente, 17. Disciplina o teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. E aí, pai e mãe, você decide se você vai residir
no versículo 15 ou se você vai residir no versículo 17. Se você vai residir no versículo 15, a criança entregue a si mesma é a vergonha da sua mãe, ou você vai residir no versículo 17. Disciplina o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Os pais que decidem. Eu vejo pais assim com dificuldade de corrigir os filhos. A correção é bênção. Para você ter ideia, quando Deus estabeleceu as leis judaicas, são 613 leis. 365 leis é Deus falando não, disciplinando o povo. 365 vezes Deus falando não, não faça isso, não faça isso. 248 ele falando assim. Visto, Eclesiastes 8, verso 11 diz assim, visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Eu vou ler esse texto de novo. Visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Se não tem juízo, se não tem correção da obra má, o coração dos filhos dos homens, os filhos, eles vão estar inteiramente dispostos a praticar o mal. Por quê? Porque eles não estão vendo correção. Até eu li algo interessante hoje, não lembro onde que foi que eu li, que fala assim que se é mais ou menos assim, se a consequência, se o salário do pecado fosse imediato, ninguém mais pecava. Romanos 6 diz que, Romanos 3:23 ou 6:23, não lembro certinho, eu acho que 3:23 diz assim, que o salário do pecado é a morte. Se o salário fosse pago imediatamente, após a pessoa pecar, ninguém pecava. É esse texto aqui, se não tem juízo sobre a má obra, se não se executa o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens ele está inteiramente disposto à prática do mal. Se não trabalha a obediência, se não trabalha a estultícia, o coração da criança ele vai desenvolvendo planos práticos para o lado do mal. Por quê? Porque não tem limite. Vou te deixar mais dois textos aqui. Provérbios 13:24 diz assim, o que retém a vara odeia o seu filho, mas o que ama, a seu tempo, o disciplina. O que retém a vara, aquele que não usa a vara, ele odeia o seu filho. Eu vou falar de novo, é a palavra do Senhor que está dizendo isso. Provérbios 13:24. Olha que interessante esse texto. O que retém a vara odeia o seu filho. O que não usa a vara para disciplinar odeia o seu filho. Mas o que ama, a seu tempo disciplina. Provérbios 23:14 diz assim, tu a castigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Quando pai, mãe, quando você fustigar, tem uma versão que diz isso, fustigar o teu filho com a vara, ele não vai morrer por isso, mas você vai lá livrar a alma dele do inferno. Pensa. E o texto que eu sou apaixonado, Deuteronômio 21:18-21, diz assim, se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, o que é obstinado? Teimoso e rebelde, que não obedece à voz do pai nem da mãe, e embora o castigue, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos líderes da sua cidade, à sua porta, e lhes dirão, esse nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim extirparás o mal do meio de ti, e ao sabê-lo, todo Israel temerá. Quando eu li esse texto, eu fiquei impactado. Eu falei, meu Deus, como que o Senhor libera uma lei dessa para Moisés passar para o povo? Se o filho for rebelde, for teimoso, o pai e a mãe não estão dando conta, vai lá e apresenta para os anciãos da cidade. Era lei, tá? Era lei judaica. Apresenta para os anciãos da cidade.
E os anciãos da cidade vão levar ele até a porta da cidade e todos vão apedrejar e matar o filho. Eu falei, meu Deus, que coisa dura, né? Mas veja só, aqui estava na época da lei. E talvez hoje, pai e mãe, se você analisasse a vida do seu filho, o estilo de vida que ele está vivendo, e ele for um filho obstinado, teimoso, rebelde, dissoluto, beberrão, e você tivesse um vislumbre do dia do juízo final, no dia do grande julgamento, e Deus olhando para o seu filho, porque ele foi rebelde, teimoso, beberrão, dissoluto, desobediente, totalmente mal criado, e você visse Deus olhando para ele e dizendo assim, como diz lá em Mateus, aparta-te de mim, você que pratica a iniquidade, e lançasse o seu filho no inferno, talvez você pensaria como eu. Senhor, eu não posso voltar lá na época de Moisés e levar para os anciãos da cidade e eles apedrejarem o meu filho, porque naquela época, quando apedrejavam o filho que era assim, ele não era lançado no inferno. Apedrejava, morria, mas a alma dele estava salva. E aí é uma questão da gente pensar. Eu achei duro isso daqui, mas pensando melhor, era melhor ter apedrejado e ele viver o resto da eternidade no céu, do que não apedrejar, ele continuar com a sua vida de pecado, porque eu não soube ensiná-lo e educá-lo, e no final ele ia para o inferno. Precisamos construir filhos sábios. E só vamos conseguir através da palavra do Senhor. Para finalizar, eu tenho aqui ainda 10 minutos. Veja só, quero te dar um conselho. Você que é pai, você que é mãe, você que tem filho pequeno. Eu ouvia recentemente um deputado que ele trabalha no combate à pedofilia, se eu não me engano, o nome dele eu anotei aqui, mas não estou achando. Acho que é Julian Lemos, é isso mesmo. E ele é deputado na Paraíba, ele trabalha contra a pedofilia, e um conselho que ele deu que eu achei interessante, ele falou, pai, você que gosta de tirar fotos dos seus filhos, não tem problema nenhum tirar, mas cuidado quando você for postar algumas fotos dos seus filhos, principalmente se eles estiverem, por exemplo, se for um menininho, uma criança entre os 3 aos 9 anos, se ele estiver ali de cuequinha, a menina estiver de calcinha, ou ele estiver de sunga, a menina estiver com biquíni, não poste essas fotos. Não poste foto dos seus filhos com peças íntimas. Não poste. E eu fiquei intrigado com aquilo. E aí ele foi explicar, ele falou assim, hoje existe uma organização criminosa que nós não conhecemos, que trabalha na pedofilia. E os pedófilos, eles têm a mente totalmente voltada para crianças. E isso desperta um desejo em um pedófilo, esse tipo de foto desperta um desejo em um pedófilo que nós não conhecemos. Olha só o que o deputado estava falando. Ele participou com um ex-senador Magno Malta da CPI da pedofilia. Ele falava, tem casos que nós estamos atendendo e nós estamos tratando que são esdrúxulos, são totalmente depravados. Esses pedófilos, eles começam a pesquisar onde estão essas crianças. Essa organização muito bem, o próprio nome fala, né, é muito bem organizada. E eles começam a regimentar essas fotos, essas publicações na internet, e depois eles sequestram essas crianças para fins libidinosos, para fins sexuais. Cuidado, você que é pai, você que é mãe. Você que tem filho entre os 3 até os 9 anos, cuidado com quem você deixa os seus filhos. Filho tem que brincar com crianças da mesma idade. Geralmente, idade um pouco maior vai exercer um domínio sobre o filho menor. Primos, amigos, cuidado. O que mais tem acontecido hoje são abusos sexuais de crianças. Meninos entre 3,8 a 9,6 anos. Meninas entre 4,2 a 9,3 anos.
É a fase que mais acontece abuso sexual. Cuidado, você que é pai, você que é mãe, cuidado. Cuidado para não expor seus filhos. Guarde os seus filhos. São o seu bem maior. Proteja os seus filhos. E se você sabe de alguma criança que está sendo submetida a algum abuso, por favor, não se cale, denuncie. Se você não tem coragem de denunciar, você entra em contato com a gente, que a gente tem acesso a conselho tutelar, a gente tem acesso à promotoria. Nós não podemos deixar, nós não podemos nos calar. Hoje existe uma organização também ligada à pedofilia, que o que mais ela tem feito, eu estou falando isso porque eu estou falando de educação de filhos, eu preciso falar isso para você, você que é pai, você que é mãe. Existe uma organização hoje que o que eles mais estão fazendo é tráfico humano. Pasme você, sabe quem que financia o tráfico humano? É a pornografia. A pornografia é o que mais tem injetado dinheiro. Não é simplesmente o pai assistir um filme pornográfico, ou ler uma revista pornográfica, ou acessar um site pornográfico. Tudo isso gera lucro, gera dinheiro, e é o que tem sustentado o tráfico humano. Eles compram criança, olha só que absurdo, eles trabalham e eles sustentam mulheres para ficarem grávidas. Eles pagam mulheres para ficarem grávidas em troca dos seus filhos. Esses filhos são destinados a quê? A essa organização, para abuso sexual. E quando acaba o abuso, esses filhos são mortos. Eu estou falando de algo que esse deputado Julian Lemos está combatendo. E a ministra Damares também. Agora ela está voltada mais para abuso em bebês. Abuso sexual em bebês. Pasme você. Não é brincadeira que nós estamos falando. Nós precisamos construir filhos sábios. Nós precisamos proteger os nossos filhos. É o que tem sustentado esse tráfico humano. Esses filhos gerados por mães que venderam a sua gravidez, depois que não servem mais, eles são mortos e os órgãos deles são negociados. Principalmente no leste europeu. Romênia, Bélgica e por aí vai. Agora veio também para a Ásia Menor, a Síria. Não é brincadeira. Nós precisamos proteger os nossos filhos. Construa filhos sábios. Proteja os seus filhos. Guarde os seus filhos. Proteja eles através da instrução divina e através da correção. Se for necessário, corrija. Com equilíbrio, mas corrija. É um absurdo que nós estamos vendo ultimamente. Você não pode corrigir porque você pode ser processado. Mas a pessoa pode matar no ventre através do aborto. É uma incoerência. É uma coisa absurda. E se nós, como cristãos, não levantarmos as nossas vozes, se nós não nos posicionarmos, o que será da futura geração? Nós já estamos colhendo um déficit muito grande. Eu falava na semana retrasada, 16 anos de ideologias totalmente deturpadas e contra a palavra. Daqui a pouco essas crianças que nasceram nesses 16 anos, elas vão se tornar adolescentes e jovens. O que nós vamos encontrar pela frente? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê sabedoria para você transferir essa sabedoria para os seus filhos. Amém? A semana que vem nós vamos dar continuidade e a semana que vem é um outro tema. Deixa eu só me localizar aqui que eu vou te falar o tema da semana que vem. Está ligado à correção.
rigor e permissividade. Quando nós somos rigorosos e quando nós somos permissivos. Semana que vem a gente dá continuidade. Amém? Quero, como eu sempre faço, indicar um livro aqui para vocês. Esse livro, Crescendo Espiritualmente, Como Amadurecer em Cristo, do Jerry Bridges. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Jerry Bridges. Zé Jovino, que manja de inglês aqui, ele já me deu um toque, que é isso mesmo, viu? Da editora Vida Nova, Crescimento Espiritual, Como Amadurecer em Cristo. Muito bom esse livro. É um livro curtinho, um livro aqui com as suas 170 páginas. Você lê num tapa, que eu sei que você gosta, você ama a leitura. Muito bom esse livro. Excelente. Você vai crescer espiritualmente através dele. Como amadurecer em Cristo. Como seguir as pegadas do Mestre. Amém? Quero fazer uma propaganda também da minha caneca. Aqui, ó. Biamém. Isso aqui é para os homens, tá? Olha o bigodão, ó. Biamém. Seja homem. Essa é a palavra que Davi falou para o seu filho Salomão. Salomão, seja homem. Para quê? Para andar nos caminhos do Senhor. Para obedecer todos os seus mandamentos. Biamém. Seja homem. Se você estiver interessado, a gente tem essas canequinhas para vender. Você me procura em box ou a minha esposa Fabiana, que a gente vai negociar. Nós vamos orar para a gente encerrar, que o meu horário já está extrapolando. Temos pedidos de oração aqui. Maria Joana, mãe do Guilherme, minha amiga Joana, né? Vai fazer aniversário amanhã também, no mesmo dia que eu. Coisa tremenda. Ei, glória a Deus. A Priscila Kemi, a Deise, o Roberto Lopes e a Eliane, a Tamires, o Fábio, o Hugo, a Ana Santana, João e Lourdinha, meus tios lá do Pernambuco, estão completando 58 anos de matrimônio. Que coisa tremenda. Seu João completando 80 anos de vida, meu tio João. Coisa tremenda. É o irmão mais novo do meu pai. Meu pai faleceu a semana passada, na quarta-feira, né? E meu tio João é o irmão mais novo do meu pai, né? Tio João, beijão, pessoal aí de Pernambuco, pra Graci, beijão pra Lu, minha prima que tá lá em São Paulo, beijão pro meu primo, meus primos todos de lá, Francisco, o Zé, ixi, tem muito primo. Meu tio João tem 11 filhos, então eu não vou lembrar o nome de todos, é um beijo pra todo mundo lá, glória a Deus. Família da Lucineide, a Lu, Márcia Santos e a família, Aparecida Carolina e família, Marina e família, sobrinhos e família da Maria das Graças Coelho e a família, a minha família, né? A família do tio Caetano e a dona Santília, a mãe do Dejair. Vamos orar por elas. Vamos orar por essas pessoas? Vamos unir a nossa fé aqui, o pessoal que está aqui, você que está aí em casa. Vamos orar, colocar essas vidas diante do Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, meu Pai. Eu quero colocar cada uma dessas vidas diante do Senhor. Pedir que aqueles que têm filhos, que o Senhor esteja dando sabedoria para educá-los, para ensiná-los, para construir nos seus filhos pessoas sábias. No nome de Jesus, que caia por terra toda a armadilha das trevas, todo plano diabólico contra os filhos, Senhor, que sejam desfeitos no mundo espiritual, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar também, Deus, essas outras vidas que pediram oração, que precisam do teu consolo, que precisam, Deus, ó Pai, do teu amor, que precisam da tua graça. Deus, traz salvação àqueles que não te conhecem. Deus, traz cura para aqueles que estão enfermos. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Deus, a vida daqueles, Deus, que precisam de um toque de amor. Guarda cada um, guarda cada família, cada um que nos acompanhou. Esteja visitando, meu Pai, cada família. Visita o meu tio, Deus, que está completando mais um ano de matrimônio lá em Pernambuco. Deus, a mãe do Guilherme que está fazendo aniversário. Deus, visita cada uma dessas vidas, esses casais. Deus, essas famílias. Abençoa, meu Pai. Eu coloco cada uma dessas vidas diante do teu altar. E eu peço a bênção do Senhor, a graça do Senhor. E que o teu nome seja glorificado na vida dessas vidas. Nós abençoamos cada uma delas, cada família, cada um que nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Tenha uma ótima família. Desculpa, uma ótima semana. Tem uma pergunta. Essa crise no século XXI seria para
nós que servimos a Deus olhássemos mais para nós mesmos e reconhecermos que devemos melhorar a cada dia como pessoa, o que o Senhor nos fala? José Carlos da Costa. Eu creio, José Carlos, eu estou lembrando quem é o José Carlos, eu acho que ele trabalhou comigo de segurança lá no fórum, meu amigo José Carlos. Eu creio que eu não posso falar para vocês com 100% de certeza, mas eu creio que um dos motivos possa ser esse. O que tem ardido no meu coração é que Deus está tentando reestruturar a igreja através da família. Por isso que Ele tirou a gente dos templos e mandou para dentro de casa. Nós sabemos ir ao templo, mas nós não sabemos ser igreja em casa. O que está ardendo no meu coração é isso. É ser igreja aonde eu estiver, não apenas em uma instituição ou em um templo feito por pedras. Aonde eu estiver, vou ser igreja. E começa isso dentro da minha casa. O que está ardendo no meu coração é isso. Tá? Essa pandemia, ela veio para colocar cada um no seu lugar. Ela veio para nos dar um chacoalhão. Para nós olharmos para dentro de nós, que é um dos motivos aqui, e perguntar para nós mesmos, será que eu conheço esse Deus que eu sirvo? Será que eu sou mesmo cristão? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Zé. Não é 100%, mas um dos motivos é esse que você falou sim. Para nós olharmos para nós mesmos e reconhecermos se realmente somos cristãos, se conhecemos a Deus ou não. Espero ter respondido a sua pergunta. Tá? Um abraço, meu amigo. Deus abençoe. Uma ótima semana a todos. Até segunda-feira, se assim Deus o permitir, e Ele vai permitir. Se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, segunda-feira nós estaremos aqui. Deus abençoe. Glória a Deus.